Para fazer a instalação do módulo RJ45, seja CAT6 ou CAT5, primeiro então precisamos remover esse espelho aqui ao redor para a gente poder ter acesso ao módulo. Chave de fenda como essa, vai posicionar aqui nessa parte aqui do módulo, com o dedo indicador, faz pressão para fora e desencaixa e você tem acesso ao módulo. Mesma coisa para o CAT5E, coloca aqui nessa posição, nessa alavanca aqui maior, dedo indicador para empurrar para fora, faz pressão aqui com a chave de fenda e desencaixou. Temos agora acesso ao módulo, precisamos remover essa parte traseira do CAT6 ou essa parte traseira do CAT5E. No CAT6 precisa remover então essa proteção, chave de fenda também, coloca aqui e faz uma pressãozinha e vai empurrando então até sair, desencaixar. Mesma coisa aqui do outro lado, coloca aqui nessa parte, vai fazer então ali a movimentação com a chave de fenda e removeu então, tendo acesso aqui à parte interna do módulo. Para remover então no caso do CAT5E, você pode utilizar então uma chave de fenda como essa, vai colocar aqui nessa posição. Se você quiser usar um alicate bico chato, fica mais fácil de remover. Aqui eu vou brigar um pouquinho para conseguir tirar, mas consegui remover. Deu até uma saltada aqui, ó. Mesma coisa. Vou aqui colocando com cuidado, fazendo aqui uma certa pressão e tentar tirar aqui com a mão. Consegui remover. Vou recolocar para poder então mostrar como seria com o alicate. O alicate vai abrir aqui, pegar nessa posição, puxar. Pega aqui nessa posição, puxa. E aí você tem acesso também aqui à parte interna do conector. Eu tenho em minha mão então um CAT6 e aqui nós temos o padrão A ou o padrão B de cores. O padrão A ele está aqui em cima, pode ver, ó, aqui em cima e depois segue aqui embaixo. Bom, com respeito às cores, perceba que no padrão A eu tenho aqui um azul e uma parte branca, ou seja, o azul e o branco se misturando. Então significa que na primeira casinha aqui, na primeira posição, eu tenho então um azul claro. Na segunda posição eu tenho somente azul, então vai ser o azul escuro. Logo depois eu tenho o laranja misturado com o branco, ou seja, vai ser o laranja claro. E depois então eu tenho somente o laranja, que vai ser o laranja escuro. Depois, olhando aqui o padrão A, eu vou ter então o verde claro, que se mistura com o branco, depois o verde escuro, que no caso não tem nenhum branco ali. Logo depois eu tenho o marrom claro e por fim o marrom escuro. Lembrando que aqui eu mostrei o padrão A, se for o padrão B é o de baixo. Agora eu tenho em minha mão o CAT5E. O CAT5E eu vou seguir aqui o padrão A. No caso então, na primeira posição vai ser o laranja claro, porque tem aqui ó, o laranja misturado com o branco, depois o laranja escuro, o marrom claro e por fim o marrom escuro. Eu viro o módulo do outro lado e vou seguindo aí no padrão A. Aqui vai ser o verde escuro, o verde claro, depois então o azul escuro e por fim o azul claro. Aqui eu já coloquei os filamentos, seguindo então o padrão A, coloquei então aqui de acordo com a posição e depois que eu então já basicamente ó, posicionei, apertei bem, deixei o filamento lá dentro, eu venho então agora com uma ferramenta chamada alicate punch down e encaixo aqui na posição e agora então faço o encaixe e percebo então que ele já vai afundar, ele vai posicionar o filamento lá dentro e vai cortar o excedente aqui, o que sobra. Esse tipo de alicate eu gosto muito da marca Furukawa, porque aí você faz um corte preciso, também faz um encaixe muito melhor. Mas tem ferramentas aí que custam bem mais barato do que esse da Furukawa por 30, 40 reais. Essa parte de corte aqui que você visualiza, ela vai ficar sempre para fora, para poder cortar o filamento, ó. E aí eu vou apertar aqui com força, cuida para não machucar a mão, obviamente, e quando eu afundar, ele corta o cabo, ó. Aqui no caso ficou um pedacinho, cortou. Mesma coisa, vou fazer aqui, ó, afundou, ele também já tende a cortar aqui o cabo. Aqui pode ver que não saiu facilmente, o que eu vou fazer? Vou refazer. Pronto, ó, já cortou aqui o excesso do cabo.
e vou seguindo então para todas as posições, ó. Sempre cuidar quando utilizar aqui o alicate para fazer bastante pressão para que o filamento entre lá dentro da posição e assim tenha um contato muito bom para que você tenha uma estabilidade na sua conexão de rede. E agora então eu venho aqui com esse acabamento importante. Na verdade, precisa colocar um acabamento antes de fazer aqui o encaixe aqui nas posições, ó, porque depois é ele quem vai se encaixar aqui e manter então os contatos protegidos para evitar oxidação ou algo semelhante e também para que eles fiquem ali bem posicionados, ó. Então fiz agora aqui o CAT6 e aí uma vez que eu fiz isso, só reposicionar de volta aqui no espelho caso a minha caixa de tomada exija um espelho como esse. Eu vou encaixar aqui, prontinho, está feita a minha conexão aqui de rede nesse módulo CAT6. Com o CAT5E, mesma ideia. Vou então posicionar aqui o filamento de cada fio na posição, no padrão que eu vou fazer. Aqui fiz o padrão A. Depois pego o alicate aqui punch down e vou então cuidar, ó, essa parte aqui do corte sempre para fora para poder cortar o excesso do fio e ó, já fiz aqui o encaixe. Faz força para que o fio entre lá dentro do contato e assim ele encoste bem lá no final. Vou fazendo aqui. Fiz então aqui o encaixe dos filamentos. Agora eu venho com essa parte aqui do acabamento, que vai no caso proteger os meus contatos e também fortalecer para que eles fiquem lá dentro. Encaixo aqui. Aqui do outro lado, mesma coisa. Encaixo aqui. E agora então, uma vez feito isso, quem utiliza então uma caixa de tomada compatível com esse espelho, só vem aqui. Prontinho, está encaixado, está feita então a minha conexão de CAT5E.